Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. 5 suspeitos foram presos em uma operação da Polícia Federal que investiga uma quadrilha que invadia contas bancárias através de um vírus de computador e roubava dinheiro de clientes. Os criminosos são brasileiros, mas atacaram vítimas na Europa. O prejuízo causado chega a 19 milhões de reais. A Polícia Federal realizou recentemente uma operação para investigar a atuação de um grupo responsável por fraudes bancárias eletrônicas. Segundo os agentes, as vítimas caíam na fraude por meio de um vírus criado para infectar o computador e colher dados de forma ilegal. E para reduzir as estatísticas, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, tem investido em campanhas de conscientização e esclarecimento à população sobre golpes financeiros. Quais são as fraudes bancárias mais comuns no Brasil? Como os vírus invadem os aparelhos e roubam dinheiro? Como manter os dados bancários protegidos? O JR 15 Minutos de hoje conversa com o advogado especialista em crimes cibernéticos, José Milagre, e explica como se proteger de fraudes envolvendo dados bancários ou cartões. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Obrigado, Celso. Sempre um prazer poder esclarecer sobre esse tema que é tão atual e que assola muitos brasileiros. E quem nos acompanha então nessa entrevista é a repórter do Jornal da Record, Ingrid Gribel. Ingrid, clientes de um banco espanhol denunciaram a invasão de contas depois de acessar mensagens suspeitas por e-mail? Olá, Celso. Obrigada pelo convite. Oi, doutor José. Celso, os policiais federais receberam um alerta de autoridades na Espanha e passaram a rastrear os criminosos aqui no Brasil. A organização usava um vírus para fazer as fraudes bancárias eletrônicas no exterior. O malware, como é chamado tecnicamente, permitia o acesso remoto aos computadores das vítimas, possibilitando ao grupo criminoso realizar os furtos de forma cibernética. A estrutura criminosa é suspeita de movimentar desde 2019 cerca de 3 milhões e 600 mil euros, o equivalente a mais de 19 milhões de reais. Doutor José, com o aumento da popularidade de serviços bancários, as fraudes nesta área também cresceram? Perfeito, Ingrid. Com o crescimento da tecnologia e a popularização das aplicações bancárias, nós temos hoje que o e-banking ou o net banking hoje é uma realidade. O celular ele deixou de ser só um meio de comunicação, mas hoje é um meio preferencial não só para acesso a aplicações bancárias e vem se popularizando também como meio de pagamento. Nós temos tecnologia NFC e outras tecnologias como o próprio Pix que otimizaram isso. Atentos a esse cenário estão os criminosos, que a todo momento estão criando métodos e técnicas para tirar o dinheiro das vítimas. E as técnicas são as mais variadas, como você bem colocou na reportagem, desde uma engenharia social, que é tentar enganar a vítima, se passando por agentes bancários, até a instalação de malware. O que significa o malware? Malware é um código programado malicioso que faz com que o dispositivo funcione de modo não viscerado. E hoje os criminosos têm células de programação que desenvolvem malwares para atuar sobre os aplicativos bancários, justamente para tirar o dinheiro dessas vítimas. Doutor José, o Pix surgiu como um grande benefício. O Brasil é considerado o segundo país com mais transações em tempo real do mundo, mas o que veio como uma facilidade para a sociedade acabou se tornando uma oportunidade para os criminosos, não? É verdade, o Pix é uma tecnologia inegavelmente fácil de ser utilizada, transações em questões de segundos e muito aceita pelo Brasil, né? Poucos hoje estão ainda utilizando outras modalidades como BED, como DOC e assim por diante. Por outro lado, o Pix também chamou a atenção dos criminosos que hoje tem diversas técnicas. Nós mapeamos aqui mais de 10 formas de roubar pessoas através do Pix, ou seja, são códigos maliciosos, códigos falsos. Então o Pix é muito bom, mas é importante que todos que nos ouvem saibam que é importante checar sempre o destinatário do Pix, desconfiar muitas vezes de destinatários que não correspondem com as lojas ou instituições financeiras e saber também que existe hoje o MED, Mecanismo Especial de Devolução. Caso você tenha feito um Pix fraudulento, é possível rapidamente entrar em contato com a sua instituição bancária para que ela tente bloquear total ou parcialmente esse valor que foi desviado pelo fraudador. É claro que as fraudes bancárias estão cada vez mais sofisticadas, né? Agora, como é que os criminosos conseguem roubar dados bancários e efetuar compras online, inclusive realizando transferências, doutor? Olha, Celso, são várias técnicas que os criminosos hoje usam para roubar os dados bancários, né? Normalmente, o criminoso hoje está muito mais criativo do que técnico, então ele utiliza a engenharia social. 2 golpes que continuam em alta esse ano são os golpes da mão fantasma ou do falso gerente. Veja que interessante. A vítima recebe uma ligação com o número do banco, e a fraude já é bem arquitetada aí, porque eles conseguem falsear o número do banco, e ali recebem uma informação de um cartão que foi passado, de uma transação realizada, se ela reconhece ou não. E a partir
partir do momento em que ela nega isso, ou seja, não conheço, eles já indicam para ela acessar um WhatsApp, uma estrutura profissional, e em determinado momento ele fala, olha, você vai baixar esse aplicativo e esse aplicativo vai suspender essa transação porque o seu aplicativo está desatualizado. Esse é o malware da mão fantasma. O que o malware faz? Ele faz um acesso remoto, ele controla remotamente o seu celular. Normalmente as vítimas relatam que o celular travou, ficou com uma tela preta, elas não tinham mais controle e quando elas reiniciam e conseguem acessar a aplicação, o dinheiro foi desfalcado e os empréstimos foram realizados. Essa é a mão fantasma, mas também tem a modalidade do falso gerente. O falso gerente é um pouquinho diferente à medida em que o bandido fala, não, fique tranquilo, para anular sua transação, basta fazer um Pix aqui no exato valor, porque quando você faz o Pix, você está anulando a transação. Ou então, confirme para mim esse código que você acaba de receber no seu SMS, que eu estou cancelando a transação. Na verdade, não sabemos, o Pix vai para o bandido, ou o SMS era tudo que ele precisava, era o segundo fator de autenticação para entrar na conta da vítima. Então, são essas, resumidamente, as principais formas pelas quais hoje os criminosos conseguem acesso às contas das vítimas. É importante destacar, Celso, isso não teria êxito se os dados pessoais não fossem vazados. Infelizmente, as instituições permitem, dolosa ou culposamente, que esses dados vazem, e esses dados hoje são insumo dos criminosos que vendem essas informações em grupos de aplicativos para aplicação de golpes. Uma das fraudes mais frequentes, doutor, na internet é o phishing, né? Os criminosos criam aí anúncios, mensagens de ofertas falsas, induzindo a vítima a acessar links maliciosos. Por que as pessoas não suspeitam da autenticidade dessas mensagens? Phishing nada mais é do que pescaria de senhas. Então, o criminoso, o estelionatário, ele pratica um crime de fraude eletrônica. Ou seja, pela Lei 14.155, um crime hoje previsto na lei penal, com 8 anos de reclusão, só que ele falseia a identidade visual do banco, ele falseia o número telefônico do banco, ele tem dados pessoais da vítima, de maneira que quando a vítima recebe aquele comunicado de que houve uma transação, ou que alguém ativou um cartão ou um novo número, e todas as informações são fornecidas, é lógico que a vítima está anestesiada, ela não tem capacidade de discernir que ela está sendo vítima de uma fraude eletrônica. Nesse momento, ela baixa um aplicativo, acessa um link ou confirma um código. É tudo que o bandido precisa para acessar a conta dela, desfalcar todo o patrimônio e se não tiver dinheiro, ele vai fazer empréstimo. Infelizmente, hoje as instituições são muito relaxadas no sentido de auditar um empréstimo online. Você consegue contratar empréstimos online em alguns cliques e isso hoje vem desfalcando o patrimônio, vem lesando e prejudicando muitos brasileiros. É bom lembrar que outra modalidade muito usada por criminosos é o falso 0800, né? A cada temporada, os criminosos inventam novas versões para o golpe da falsa central de atendimento. É por isso que muitas pessoas ainda caem nesta armadilha, né, doutor? Exatamente. Esse golpe do 0800, ele expôs uma fragilidade do sistema telefônico nacional, tanto que a própria Anatel estabeleceu regras mais rígidas para a concessão de número 0800, porque os bandidos estavam conseguindo o número 0800. Ou seja, se o bandido, muitas vezes, falseia o número da instituição financeira, contrata um 0800, muitas vezes o bandido hoje abre banco. Nós temos casos aqui que o bandido abriu um banquinho, ou seja, era para ele mesmo, você ia acionar o MED para um banco que era do próprio bandido. O bandido abre empresas com nome de financeiras. Isso demonstra o quê? Uma falha, uma fragilidade nos temas de abertura de contas, de abertura de cadastros, ou mesmo de telefonia. Isso é muito explorado pelos criminosos. Então a vítima recebe um número do 0800, vai consultar na internet, vê que é o 0800 da instituição financeira e imediatamente dá sequência, fornece todos os dados e informações e tem ali sua conta invadida. Por isso a gente sempre recomenda, mesmo sendo o número do banco não é suficiente, desligue e procure um contato oficial. De repente você tem o contato do gerente diretamente, você tem um outro número, faça um contato oficial, não dê sequência. O banco não vai te ligar via de regra, não vai te mandar SMS, não vai te mandar o WhatsApp. E tendo essa dimensão, a gente já consegue eliminar uma série de golpes hoje que todos estão sujeitos. Os diferentes golpes financeiros são direcionados estrategicamente a grupos específicos, homens ou mulheres. Quem são as principais vítimas destas fraudes? Além disso, tem uma faixa etária que é mais vulnerável? Exatamente. Nós que mapeamos aqui, temos mais de 100 golpes digitais mapeados no nosso laboratório. A gente começa a identificar um perfil das vítimas. Já é claro isso para a gente, dependendo do golpe, do contexto, o perfil da vítima. Normalmente golpes ligados a investimentos, propostas de investimentos, multiplicar patrimônio. Nós estamos falando aí de golpes que envolvem pessoas com mais de 35 anos, em que os criminosos certamente já tiveram dados da Receita Federal, sabem que ele está na Bolsa, na B3, investem nessa pessoa que ela pode multiplicar o patrimônio.
Nós temos golpes já destinados às mulheres, então normalmente são estelionatos sentimentais e que acabam posteriormente desfalcando o patrimônio da mulher, então mulheres, né, de mais idade, que buscam um relacionamento. Normalmente esse criminoso aparenta ser mais jovem, e esse criminoso então consegue conversar, dialogar e quebrar as objeções dessa pessoa que vai fornecer dinheiro. O crime digital ele não vê barreiras. Agora, doutor José, a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, tem investido aí constantemente na comunicação com a população em geral, com campanhas de orientação. Criar essa forte cultura de proteção é fundamental para estimular a educação digital no país e, por consequência, evitar esses golpes, né? Perfeito. A segurança da informação hoje, ela é um dever das instituições financeiras. Nós temos regras do Banco Central do Brasil. Segurança da informação são medidas técnicas, organizacionais, administrativas e jurídicas. E quando eu falo em anúncio, conscientização, isso são medidas organizacionais e isso é muito efetivo. Os correntistas que recebem essa informação, eles costumam desconfiar, ou seja, eles não vão entrar facilmente num golpe digital. Nós costumamos dizer que informação é essa linha tênue que separa as vítimas de engrossarem a fila de vítimas de crimes digitais. Então, cabe sim aos bancos ostensiva publicidade em relação, banco não liga, banco não manda SMS, banco não pede para você pagar Pix para cancelar uma transação. Procure sempre os canais oficiais, desconfie de ofertas de parcelamento de dívidas, descontos de 90%, 95%. Esse tipo de campanha, ela atinge a ponta, que é o usuário. Para a gente ter uma corrente forte, a gente precisa que o banco seja forte do lado dele, ou seja, bloqueando transações suspeitas, transações de geolocalização desconhecida, transações que não são comuns, sendo ágil quando a vítima entra em contato. E por outro lado, essa corrente tem nós, consumidores usuários. Nós também temos o nosso dever, ou seja, utilizar senhas fortes, não compartilhar senhas, cuidado com a internet compartilhada, ativar recursos de privacidade, ativar a autenticação biométrica ou em 2 etapas, desconfiar de links, de promoções, jamais fornecer códigos que recebemos por SMS e controlar o uso dos nossos dados pessoais. Eu sempre passo um site gratuito aqui, que é o Registrato, é do Banco Central. Todos que estão ouvindo podem se cadastrar e lá você vai ter informações de quem está usando seu CPF, consultas, aberturas de contas, chave Pix em seu nome. Encontrou algo que desconhece, imediatamente entra em contato para remover. Em situações de fraude bancária, é dever do banco restituir o consumidor? A instituição é responsável por indenizar o cliente e devolver a ele o dinheiro roubado da sua conta? Ou cada caso tem as suas particularidades? Via de regra, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu uma súmula, que é a 479, que deixa bem claro que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis por falhas e fraudes no âmbito dos seus serviços oferecidos aos clientes. Significa dizer que o banco hoje ele é objetivamente responsável, não se apura a culpa. Basta o fato de que tenha ocorrido um nexo de causalidade entre o fato e sua aplicação bancária. Porém, essa é a regra, mas existem exceções. Cabe ao banco, pelo Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, provar a culpa exclusiva do correntista. Se o banco conseguir comprovar que o consumidor, que o correntista, que o usuário deu causa à fraude de forma exclusiva, o banco pode não ser responsável. Ocorre que muitas vezes, na maioria dos casos, a falha ocorre na segurança bancária. Por mais que a vítima tenha fornecido seus dados, por mais que a vítima tenha fornecido sua senha ou tenha, de certo modo, cooperado com o criminoso, os controles de segurança que os bancos deveriam aprimorar, como, por exemplo, ele nunca fez uma transação dessa natureza, nesse horário, ele nunca fez empréstimo, ele nunca se conecta com esse dispositivo, ele nunca se conecta com essa geolocalização, o que nós chamamos de padrão comportamental. Quando o banco falha com essa transação e autoriza uma transação dessa natureza, ele pode ser condenado a reparar essa pessoa, porque é dever dos bancos, são regras de segurança da informação e do Banco Central, analisar o perfil comportamental desse correntista. Então, a partir daí, também, em alguns casos, o banco pode ser condenado a indenizar essa vítima, ser responsável por falhas no seu serviço, quando não implementou a segurança preventiva e quando reativamente demorou. É claro que as instituições atuam em parceria com as forças policiais para auxiliar na identificação e punição dos criminosos, né? Agora, doutor José, ao ser vítima de fraude bancária, o que deve ser feito? Perfeito. Imediatamente no segundo seguinte, entrar em contato com a sua instituição pelo canal oficial, informar o ocorrido, solicitar cancelamento do cartão,
solicitar a ativação do mecanismo especial de devolução, caso tenha sido Pix, ou solicitar eventualmente o bloqueio das contas e transações. Paralelamente, é muito importante registrar o boletim de ocorrência, de preferência numa delegacia especializada, e hoje nós temos as delegacias online. Esse crime é o crime de fraude eletrônica, um crime trazido em 2021 no Código Penal, a pena é até 8 anos de reclusão. O banco ele tem que agir rapidamente. O mecanismo especial de devolução é uma garantia do cidadão e do correntista em caso de fraude envolvendo o Pix. Se o banco negligenciar ou se negar a restituir, a vítima pode sim buscar ajuda jurídica especializada para não só identificar o fraudador, mas também buscar a reparação do valor fraudado. Lembrando que os bancos de destino também podem ser responsabilizados porque abriram conta em nome de fraudadores, muitas vezes não checando a documentação. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação e informações do advogado especialista em crimes cibernéticos. Obrigado, doutor. Obrigado, Celso. Obrigado, Ingrid. Sempre à disposição. Um abraço. E agradeço a presença da repórter do Jornal da Record, Ingrid Gribel. Obrigado, Ingrid. Muito obrigada pelo convite e até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te encontro amanhã.